a TCC é a abordagem mais assertiva, né, É, Joyce? Quando se fala de dados científicos, assim, do isso. que é que funciona, do que é que não funciona, quando a gente mensura com dados científicos, eu acho que o que tem mais evidências científicas em relação à mudança de estilo de vida, Sim. a emagrecimento, a relação com a comida, a TCC é a terapia É, que mais tem. isso. A terapia cognitiva, ela tem um vasto, tem vastos estudos. E assim, quem gosta da terapia cognitivo comportamental é o pessoal, somos nós que somos, que buscamos as evidências, baseadas em evidências, né? Então, toda a TCC, ela é muito científica. Toda a TCC, ela tem um berço ali nos Estados Unidos e tem uma tradição de estudo científico sobre ela. Então, sempre buscando validação, sempre buscando modificar, se for o caso, mas sempre em busca de ser algo que a gente possa implementar em diversas pessoas e conseguir resultados mais próximos, mais rápidos Perfeito. e principalmente resultados que sejam mais duradouros também, que é o que a gente espera, né? Nessa mudança. Então a TCC a gente pode dizer que é uma abordagem, é uma terapia que é focada em gerar resultado. Gerar resultado. Gerar resultado. É. Então, E em evidência também, né? Ela é sempre focada baseada em evidências. então a gente pode dizer que é lógico que o trabalho, quando você tem ali um paciente que ele está buscando ele vai no nutricionista, ele busca um resultado de mudança de composição corporal. A gente pode dizer que se a gente utilizar técnicas da TCC, esse conceito da TCC, provavelmente a gente vai facilitar que esse paciente tenha resultado. Sim, vai facilitar. Perfeito. E eu até digo mais, assim, é muito legal a gente entender sobre como que a TCC ensina ou explica sobre a mente humana, porque é até bom que a gente comece isso na gente mesmo. Então, eu vou conversar aqui essas questões com você, vou trazer um pouco do que Aaron Beck, aí já vou começar a falar alguns nomes, né? Aaron Beck, que foi o grande precursor da terapia cognitivo comportamental, de como ele explica sobre a mente humana e a gente mesmo entender como que a gente funciona, né? Perfeito. Porque quando a gente está falando sobre a mente, sobre o comportamento humano, nós não estamos falando apenas do paciente que a gente vai receber, a gente está falando da gente, né? Quando a gente entende de psicologia, a gente entende que nós estamos contidos nisso. Então, eu tenho certeza e eu espero, aliás, desejo que isso tudo que a gente vai conversar sirva para você, não apenas para o seu paciente, mas sirva até primeiro para você mesmo, enquanto pessoa, enquanto visão de mundo, enquanto visão de você, para que você também compreenda como que você funciona, né? E compreendendo como é que você funciona, você consegue ter um pouco mais de empatia e chegar um pouco mais perto de como o seu paciente também funciona, né? Perfeito. Vocês hoje. Então, assim, ó, modelo cognitivo, como a gente chama, o que é que acontece? A gente tem uma situação, essa situação, ela, quando a gente está diante de alguma coisa, de uma situação, uma lembrança, um pensamento, algo, o nosso cérebro, ele aciona diversos pensamentos, muitos pensamentos. E aí a gente chama eles de pensamentos automáticos, que daqui a pouquinho eu vou mostrar mais explicado sobre o que são os pensamentos automáticos. Mas é assim, acontece a situação, a gente tem pensamentos sobre isso, e aí a gente vai ter reações sobre esse pensamento, certo? Então, ó, como eu estava explicando, antes era situação e comportamento, ou no caso, reações. E aí a gente foi entendendo, né? Os estudiosos foram entendendo que havia alguma coisa entre esses dois, que é justamente esse meio do caminho que eu estou mostrando para vocês, que são os pensamentos, tá? Então a gente pode dizer que as cognições são os pensamentos. São, as cognições, elas são a junção dos pensamentos, das lembranças, das memórias, né? Memórias, muitas vezes, não só memória, na verdade são memórias, tudo, memória é o pensamento, mas às vezes são memórias de afetuosas, alguns afetos, né? Que aí vão modular as nossas emoções, Então, diversas então coisas. cognições são imagens e frases assim que Isso, aparecem na nossa cabeça, né? sim, Imagens isso e mesmo, frases. isso mesmo. Legal. E aí, essa analogia da árvore é uma analogia que a gente usa muito, Davi, na TCC, para exemplificar a diferença dos pensamentos, certo? Então, aí, nós temos a árvore e ela tem, basicamente, três estruturas. Ela tem a raiz, ela tem o tronco e ela tem a copa, né? Que são as folhas, os frutos e tudo mais.
Então, assim, basicamente, a gente explica como sendo a copa, né, da árvore, e as folhas e os frutos são como os pensamentos automáticos. E aqui tem algumas explicações sobre eles. Esses pensamentos automáticos, eles são muito numerosos, sabe? Às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa, e muitos pensamentos, que às vezes a gente chama até de, na terapia, a gente chama de pensamentos intrusos, que são aqueles pensamentos que parece que não para. A pessoa, às vezes, tenta dormir, mas de noite, a cabeça não para, um monte de pensamento, um monte de pensamento. E a gente chama, por isso que a gente percebe que eles são pensamentos muito numerosos. Eles são a parte mais visível e de fácil acesso. Então, são pensamentos que eu tô percebendo que tô tendo esses pensamentos. Eu tô conseguindo entender o que é que tá vindo na minha mente, o que é que eu conseguiria dizer a frase, eu conseguiria verbalizar a frase que tá na minha mente. Então, esses são os pensamentos mais de um nível, né, de um nível mais alto no sentido de visibilidade, tá? São mais superficiais. Superficiais. Né? Superficiais não no sentido de profundidade, mas são superficiais no sentido de acesso, tá certo? E eles são frutos, né? Como numa árvore, são frutos das crenças que são as raízes, que eu chego já para explicar sobre essas crenças. E aí, nós temos pensamentos o tempo todo, pensamentos automáticos o tempo todo. Nesse momento, no momento em que a gente abriu a câmera aqui e vocês nos viram, vocês já tiveram pensamentos sobre nós. Já teve pensamento sobre mim, olhou para mim, será que eu conheço? Será que eu já vi? Quem será essa pessoa? Tiveram pensamento sobre o Davi. Então, assim, a nossa mente está o tempo inteiro trabalhando. E esse trabalho é sempre trazendo pensamentos a qualquer situação que a gente esteja diante de alguma situação, tá? O tronco, então, seria as crenças intermediárias. E aí, como que a gente explicaria de uma forma bem simples as crenças intermediárias? Elas, basicamente, mediam o que vem da raiz para o que vai para os frutos, certo? O que vai para a copa da árvore. Então, esses pensamentos, essas crenças intermediárias, ficam ali no meio do caminho e, geralmente, eles têm essa ideia de causalidade. Se isso, então aquilo. É como se fosse baseado em regras. Então, um paciente seu que diz, se eu comi esse bolo de chocolate inteiro aqui, então é porque eu já chutei o balde. Então, assim, esses pensamentos aí seriam essas regras que a gente vai criando ao longo do caminho, ao longo da nossa vida. E aí, quando eu penso em regra, pensa então que eu tenho um comportamento por conta da regra que eu criei para minha cabeça. Se eu tenho uma regra que eu criei na minha cabeça por algum motivo, essa regra vai guiar os meus comportamentos. Porque a coisa acontece de uma forma tão rápida na nossa mente que parece que é tudo. Parece não, é tudo em um segundo. Tudo isso acontece em um segundo. Só que o que a gente tem feito esses anos todos de ciência é tentar entender, tentar pegar esse um segundo e abrir ele todinho e tentar entender os frames aí que acontecem em cada coisa, em cada parte. Entendeu? É como se a gente fosse ver assim uma imagenzinha de cada parte até chegar no algo que eu pensei para uma forma que eu me comportei. Que é algo que acontece no mesmo segundo na nossa vida, mas na nossa mente acontece num caminho enorme, certo? Então, assim, quando a gente pensa nas crenças intermediárias, a gente pensa nisso. Elas podem ser como regras, estratégias ou suposições. É sempre aquilo, se X, então Y. Então, para eu ser um bom estudante, eu preciso estudar 8 horas por dia. E assim por diante. Então, são regras que a gente vai formando e também são regras que existem na sociedade, a gente vai apenas aprendendo e reproduzindo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Pra eu me sentir feliz, eu preciso comer doce todo dia à noite. Pronto. Isso pode ser uma regra que a pessoa criou em algum momento da vida dela. Sim, pra eu me sentir confortável, eu tenho que comer chocolate depois do almoço. Tipo isso. Isso. Então, isso daí é como se fosse um pensamento que ele é tão... Ele acontece de uma forma tão rápida e tão automática que eu geralmente não critico esse pensamento. Eu só faço. Eu só me comporto assim. E me comporto assim basicamente porque é assim que é. Sabe quando a gente está aprendendo a dirigir? Quando a gente está ali aprendendo a dirigir, a gente fica a marcha, aí no tempo da embreagem, né? Para quem não tem um carro automático, que aliás o Detran a gente passa assim, né? Não tem o carro automático lá. A gente pisa na embreagem, aí pisa na embreagem, agora eu passo a primeira. Aí depois eu piso de novo na embreagem para poder voltar para a segunda. E assim a gente vai um passinho de cada vez. Depois
Depois você tá aqui pensando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e lá passando tudo e fazendo a coisa acontecer. Por quê? Porque aquele aprendizado, ele ficou tão automático para você que você já não pensa mais sobre isso. Então, assim, é exatamente isso que a gente faz em terapia. Em terapia, a gente vai identificar esses pensamentos que esses pacientes têm, os pensamentos automáticos, o que é uma crença intermediária, o que é essa crença central que eu vou explicar já já. E a gente vai identificando dentro da fala do paciente, dentro de como ele se comporta, sessão por sessão, a gente vai vendo, entendendo, e aí a gente vai começar a ajudar esse paciente a fazer o que a gente chama de criticar esses pensamentos. Criticar não é no sentido de falar mal dos pensamentos, é criticar no sentido de colocar à prova. Entende? De assim, vamos ver se esse pensamento ou se essa regra que você criou na sua vida, será que ela está distorcida? Será que ela não é uma regra? Será que essa regra faz sentido mesmo? E aí a gente vai desenvolvendo com o paciente essa habilidade de ele não fazer mais as coisas tão no automático assim, mas sim parar um pouco assim, não, peraí, porque pensei isso, eu vou me comportar desse jeito aqui? Se, aliás, esses anos todos que eu estou pensando isso, me comportando assim, eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Então, tem alguma coisa errada, eu preciso rever. E aí, o que acontece é que muitos de nós está preocupado apenas com o fim, que é o comportamento. E aí, um monte de gente chega lá no consultório, ou para você, dizendo que quer o quê? Emagrecer. Esse é o final, né? Ou chegam no meu consultório querendo diversos assuntos diferentes, né? Quero um relacionamento diferente, quero me relacionar amorosamente com alguém, mas quero que dê certo agora. E aí a gente vai entendendo o que é que tá antes do que você quer no fim. Porque tem um monte de coisa para acontecer para aí que você tenha um resultado diferente do que você tá tendo. Perfeito. Né? Então a gente as pessoas chegam com a dor de mudar o comportamento, de mudar o que eu estou vivendo hoje. Mas para chegar nisso, aí a gente tem que olhar, ok, só que não é focado nisso aqui que a gente vai fazer mudança. É porque não adianta a pessoa estar motivada para emagrecer. Né? Ela tem que estar motivada para mudar o comportamento que está levando ela para aquele... Exatamente. Aí onde a gente chega no lugar mais profundo da nossa mente. E o lugar mais profundo são os pensamentos centrais, as crenças centrais ou nucleares que a gente chama. E são o quê? São as raízes dessa árvore. E aí as raízes dessa árvore, geralmente você vê uma raiz? Não, né? A gente vê as plantas por aí e a raiz ela está embaixo da terra, né? Na grande parte das plantas. Então, a ideia de a gente colocar a analogia é que a crença central e as crenças nucleares, elas são as raízes dessas plantas. E aí, se você conseguir ver aí, assim, a gente veria, assim, raízes profundíssimas, coisas que vão, assim, longe. Às vezes, essas raízes são maiores do que a própria planta sobre a superfície. Então, essas raízes, elas são... muito profundas e é dentro delas que está todo o subsídio do que vai acontecer nessa árvore. Então, essa copa, essas flores, esses frutos, elas são resultado de toda essa raiz e de como essa raiz tem sido alimentada por todos esses anos, por todas essas circunstâncias e de tudo o que ela já viveu antes. Então, mas aí o que é que acontece? Elas são inconscientes, né? Elas estão embaixo da superfície ali da terra, no caso da planta. Então, elas são invisíveis. Então, elas não são fáceis de a gente acessar. Então, para você encontrar uma raiz de uma planta, você tem que cavar, né? Pegar pá e cavar, tirar muita areia, até você chegar nessas raízes profundíssimas. Então, é exatamente isso que a gente passa em terapia. Para a gente chegar nessas crenças, que são as mais enraizadas, que estão, assim, lá no âmago da pessoa, que aí é onde estão guardadas as memórias, os traumas, as frases que foram ditas para essa criança ainda, que geralmente... Isso daí começa lá de quando nasceu, assim, começa de pequenininho, criança e tudo, e aí a gente vai construindo nosso caráter, construindo a forma que a gente vê o mundo, a forma como a gente vê a gente mesmo, como a gente vê o outro. Tudo isso é baseado dentro dessas crenças centrais que a gente encontra lá nas raízes. Então, é rapidinho que a gente encontra essas crenças centrais? Não é rapidinho. É profundo. E aí é sobre... Muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, o paciente não tem noção que essas crenças existem dentro dele. Ele só vai ter a partir de muita investigação nossa, de a gente ir perguntando e chegando lá e aprofundando, para a gente encontrar de onde é que vieram crenças que hoje
são tão enraizadas a ponto de dessa pessoa nem colocar um pensamento à prova. Sabe quando você tem um pensamento que para você é tão verdade, que você nem para pensar se isso é verdade? Uhum. Isso é um pensamento que, basicamente, ele a energia desse pensamento está vindo lá dessas raízes. E essas raízes, elas estão ali paradinhas, quietinhas, mas é dela que vem todo o subsídio para a gente pensar e se comportar. Então